que, por exemplo, fizeram Bandeirantes, fizeram Dante, tiveram uma oportunidade muito melhor e muito mais fácil. Mas isso não quer dizer nada. Eu sou prova disso, porque a minha história é o seguinte: no terceiro colegial, eu sou filho de médico e a minha família tem muitos profissionais da medicina. E eu achei que eu gostava da medicina. Medicina é uma profissão muito difícil. Primeiro, o vestibular é muito concorrido, mesmo nas faculdades particulares. Uma faculdade de medicina hoje custa no mínimo R$10.000. Então é difícil para as famílias que não têm tanta condição financeira cursar a faculdade de medicina. Eu fui aprovado na Unicamp, fui aprovado na Medicina Ribeirão Preto, mas eu optei pela Unicamp porque era uma excelente universidade e era muito próximo a São Paulo. Eu tinha um sonho em morar em São Paulo. Eu prestei o vestibular e cursei 9 meses da faculdade, mas um dia no laboratório de anatomia, eu estava na aula, eu percebi que a faculdade de medicina você tem que ter um amor maior, não é? Porque senão você não consegue, é muita cobrança, é muito estudo, são 6 anos de muito estudo, e aí eu percebi que eu não amava tanto medicina para cursar o curso. É difícil você largar uma faculdade, não foi uma decisão fácil, mas eu acho que, né, na vida a gente só vai se arrepender se a gente tentar. E a gente não pode ter medo de errar, porque você tem 17, 18 anos. Eu acho que você tem que procurar uma ajuda de um profissional, como a doutora Daniela Cerqueira, uma coach profissional para ajudar as escolhas, como o doutor Rodrigo disse. Uma escolha muito difícil. Direito também não é uma faculdade fácil, porque você tem que estudar bastante, você tem que ler muito e você tem que amar o que você faz. O que é bom na faculdade de Direito? É que ela te dá uma oportunidade muito ampla. Você pode advogar, você pode prestar concurso, você pode ir para as carreiras jurídicas, você pode ser promotor de justiça, você pode ser juiz de direito, você pode ser defensor público. Então, ela é muito ampla. Funcionário público, você pode ser funcionário do próprio Tribunal de Justiça, que é uma carreira também bem cobiçada. Então, eu comecei com direito, e aí eu comecei com medicina, larguei o curso de medicina, já quase no final do primeiro ano, e eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu vim para São Paulo, e aí eu passei em frente o curso objetivo ali da Paulista 900, que é um curso que todo mundo sabe, e estava tendo bolsa para o cursinho preparatório. E aí eu me inscrevi, eu consegui a bolsa e cursei por 4 meses o curso preparatório do curso objetivo. Mas também eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha dúvida, eu prestei Direito na USP, na PUC e no Mackenzie, prestei Propaganda e Marketing na Escola Superior, na SPM, que é uma excelente escola, e também na Fundação Getúlio Vargas, no curso de Administração Pública. Era um curso que era gratuito, na época era um curso que era feito no período da tarde, e eu passei em todos, não por mérito, mas sim por estudo, sabe? A gente acha que a gente vem de uma família, eu venho de uma família de funcionário público, e a gente acha que esses cursos são especializados e são sofisticados, e não é. Isso depende do seu esforço pessoal. Eu consegui passar em faculdade pública por esforço, mesmo não tendo estudado no Colégio Bandeirantes, que era meu sonho, mas infelizmente meu pai não tinha condições de me bancar aqui, e eu entrei da mesma forma. É óbvio que você tem que estudar um pouco mais, mas não é impossível. Eu sou prova disso. Faculdade de Direito, no primeiro ano foi difícil para mim, porque era um curso muito... as matérias não eram muito legais, mas eu comecei a fazer estágio no final do primeiro ano. Eu acho que você
para quem quer fazer, é até importante o estágio do CIE quando vocês escolherem o curso, porque te abre te abre as portas, entendeu? E aí eu comecei a gostar mais do curso. Eu acabei largando o AGV, largando o SPM e cursei a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E aí começou. Eu fiz estágio desde o primeiro ano, final do primeiro ano. Fiz estágio em escritórios. E quando eu estava no quarto ano, eu prestei concurso, porque à época havia um concurso público para ser estagiário da magistratura. E aí eu me apaixonei pela profissão. No quarto ano, eu vi que eu gostaria de ser juiz, porque eu fiz estágio no Poder Judiciário e verifiquei que era um grande sonho. O direito é muito amplo, porque, como disse anteriormente, você pode advogar, você pode prestar concurso público, você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser defensor público, ou mesmo advogado. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão que exige muito, mas, como a doutora Daniela falou, se você tem amor por aquilo, a faculdade fica mais tranquila. E eu comecei por isso e depois prestei concurso público para juiz de direito. É uma carreira bonita, mas que cobra muito. Mas é aquilo que a doutora Daniela falou. Quando você tem amor pelo que você faz, esse caminho fica... Você encurta esse caminho, né? Então, é isso. No final, eu prestei concurso. É uma carreira difícil, porque não é tão fácil de passar. No último concurso da magistratura, aqui em São Paulo, tinha 21 mil inscritos para 200 vagas. Nem todos passam, né? O tribunal acaba passando bem menos, passaram 80 juízes, mas é uma carreira linda, entendeu? É muito exigente, porque é muito volume, é muito trabalho. Nós somos cobrados pelos advogados, pela carreira em si, porque o volume é muito grande, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, entendeu? É uma carreira bonita e é isso. Comecei com isso e depois prestei o concurso. Não passei tão rápido. Estudei por 4 anos para passar no concurso e, graças a Deus, eu tive êxito. E sou juiz diretor do Fórum em Guarulhos. Estou indo para o 7º ano e é uma profissão muito bonita. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu não sei se depois vocês quiserem fazer perguntas, mas a minha história é basicamente isso. Vou falar para vocês que, às vezes, a gente não tem as escolhas, mas não tenham medo se você não está gostando do curso. Vocês são muito jovens e a gente só se arrepende se a gente tenta. E eu sou prova disso. Então, eu acho que é uma carreira muito bonita e eu amo o que eu faço. E é uma profissão que vale muito a pena. Tá? Não sei se, doutor Rodrigo, se os alunos tiverem alguma dúvida específica, eu posso falar. Mas é isso, é uma carreira que você tem que se prestigiar, estudar muito, porque você lê muito. Mesmo o advogado para fazer qualquer tese, ele precisa se qualificar. É importante a qualificação, nunca deixem de estudar, porque eu estudo tudo que eu tenho, eu devo tudo ao estudo. Então, é isso. Não sei se o doutor Rodrigo quer fazer alguma pergunta. Não, deixa eu falar aqui da minha história. A gente eu acho que seria interessante o senhor então. falar um pouco da advocacia, como que é. Bom, eu comecei na advocacia muito cedo. Com 13 anos de idade, eu entrei no escritório da minha família para fazer arquivo, doutor Scaff, e fui ficando no escritório, né? Minha família, ela tem alguns advogados. Meu avô é juiz de casamento aqui em Guarulhos, o antigo juiz de paz. E eu comecei ali despretensiosamente fazendo arquivo no escritório. De repente, cheguei também no colégio, né, doutor Scaff? E aí pensei, o que eu faço agora?
E aí pensei em algumas faculdades, fui conhecer um pouquinho melhor. Não me deixei à época influenciar pelo fato da minha família ser do direito, porque eu não tenho amarras, né? Eu queria alguma coisa que me fizesse feliz, que me satisfazesse. E na minha família, no meu núcleo familiar, a minha mãe não tem faculdade, meu pai é falecido. E quando meu pai faleceu, nós não tínhamos ali uma referência próxima dentro da minha casa de faculdade, né? Escolhi o direito. De repente, na faculdade, eu mandei um e-mail para a OAB, doutor Scarf, foi muito interessante isso, falando que eu achava injusto que não tivesse alguma coisa para os estagiários, porque os estagiários, no quarto ano, os acadêmicos podem se inscrever na OAB como estagiários. E havia uma nuvem na minha turma sobre o que era um estagiário inscrito na OAB, o que podia fazer, o que não podia. Mandei um e-mail reclamando, acabei entrando na OAB a partir dali. Entrei na OAB em 2011 para uma comissão criada pelo meu questionamento ali de estágio. Ao longo do tempo, finalizei a faculdade, passei no exame de ordem ainda na minha graduação, né? Então, colei grau ali já aprovado no exame. O exame é aquela nuvem, né, sobre todo estudante de direito que quer ser advogado. É uma grande nuvem, aliás. Já tive a graça de finalizar minha faculdade com isso feito, com essa conclusão aí feita. Na sequência, participei de alguns cargos na OAB de Guarulhos, presidi algumas comissões, como a Comissão de Saúde, Comissão da Jovem Advocacia, Comissão de Parcerias, fiz alguns cursos, idealizei ali um curso prático para estudantes, porque os estudantes eles não têm prática na graduação, e o que o doutor Scaff falou é fundamental o estágio. Daqui a pouquinho a gente pode aprofundar um pouquinho disso, doutor Ricardo, para deixar bem claro, né, essa importância. Participei na Justiça Federal como conciliador, fui conciliador por 2 anos, mas ali é um pouco diferente, porque nas competências, a Justiça Federal ela lida com órgãos diferentes da Justiça Comum. Então, eu trabalhava com INSS, Caixa Econômica Federal, Infraero, com a União, conselhos de classe, e nós fazíamos ali grandes composições em processos já em andamento. Uma iniciativa muito interessante que eu participei à época foi a desapropriação para fazer a segunda pista do aeroporto, onde nós finalizamos cerca de 30 audiências que eu fiz, mais ou menos 4 horas e meia cada audiência. Eram audiências muito intensas, mas se não fosse feito, não teria ampliação do aeroporto. Então, foi uma iniciativa muito interessante e me enriqueceu muito para ver que a minha realidade não é a do outro. Eu não posso medir o outro pela minha régua. Isso foi muito interessante. Famílias ali que não tinham nada, que receberiam nada para sair, e para eles eram muito naquela ocasião. Em 2018, eu concorri à eleição da OAB de Guarulhos, fui eleito secretário-geral, e agora em dezembro acaba o meu mandato, esse mandato que tenho aí 5 diretores ótimos, e por meio dele que eu conheci aí o Dr. Ricardo Scaff, um juiz excelente, um juiz muito humano, que tão logo recebi o convite aqui, fiz questão de ligar para o Dr. Ricardo para convidá-lo a dividir esse painel comigo, porque o direito ele precisa de pessoas humanas. Se a gente pode começar a minha fala, para ser um bom advogado, um bom juiz, tem que saber amar, porque só quem ama consegue entregar a justiça, consegue ouvir, consegue ponderar e fazer o justo, né? Então, acho que o amor é muito importante na nossa profissão. Doutor Ricardo, a gente tem, assim, nos estudantes, eles ficam com uma nuvem, né? O que é o direito? Para que serve o direito? Será que o senhor conseguiria resumir para a gente, na sua vivência de juízo, o que é o direito? Bom, o direito é uma ciência jurídica, que ela é feita pelo bacharelado, e você, durante 5 anos, você presta o vestibular e você se torna bacharel. Quando você termina a faculdade, como o doutor Rodrigo Prats disse, você é obrigado, para quem vai seguir a advocacia, prestar o exame de ordem, ter aprovação, para que ele possa tirar a carteira e exercer regularmente a profissão. Existe a hipótese também do aluno, no 4º ano, desenvolver, fazer o estágio com a carteira de estagiário, em que ele também pode trabalhar, ele pode assinar petições junto com o advogado do escritório que tiver,
ou, por exemplo, na Defensoria Pública, desde que ele tenha a inscrição como estagiário da ordem. Ela é uma carreira multidisciplinar, porque ela, além das matérias específicas, como direito civil, direito penal, direito constitucional, também tem as matérias que são mais específicas, como direito previdenciário, direito do trabalho. Então, o leque para o profissional do direito é muito grande. Mesmo para quem vai advogar, ele pode se especializar. Por exemplo, eu só vou fazer criminal. Eu só vou fazer tribunal do júri. Eu vou advogar em direito de família. Então, é muito ampla, né? E o profissional acaba se especializando naquela determinada área e faz a profissão durante todo o tempo naquela área específica. Ou também, como a gente diz no começo da carreira, o advogado é clínico geral. Ele é advogado trabalhista, é advogado criminal, é advogado de família. Então, ele vai, e depois, posteriormente, ele pode se especializar. É importante que o advogado se especialize, nunca pare de estudar, porque o estudo traz tudo que eu tenho, tudo que eu devo, tudo que eu tenho, eu devo ao estudo. O estudo me ajudou muito a profissionalizar, a prestar o concurso. Eu não sei se vocês sabem, para a gente passar para o concurso de juiz, a gente presta um concurso público, um concurso bem cobiçado, bem concorrido. O último concurso do Tribunal de Justiça tinha mais de 20 mil candidatos para 220 vagas. Nem sempre essas vagas são preenchidas, porque o concurso é muito rigoroso, o concurso são 5 fases, tem a fase teste. Hoje em dia, a primeira fase, para você começar o concurso, você tem que fazer por volta de 80 a 85 pontos por cento da prova para que você possa prosseguir. O direito é muito amplo, né? E isso permite que a gente faça uma escolha da profissão. Como o doutor Rodrigo Prats falou, é muito importante o estágio. Para mim foi muito importante. Eu estagiei em escritório do primeiro ao final do terceiro ano e depois no quarto, quinto ano, eu fui estagiário da magistratura. Isso me incentivou muito a prestar o concurso e eu pude observar que realmente, como o doutor Rodrigo disse, se a gente tem amor no que faz, tudo fica mais fácil, apesar das dificuldades, mas a dificuldade é da vida, né? A gente cresce com isso, entendeu? Então, o direito é isso, é uma ciência jurídica que vai poder, o profissional vai poder se profissionalizar e, posteriormente, escolher se vai ser advogado, se vai ser juiz, se vai ser promotor, ou mesmo defensor público. Então, o direito é muito amplo e permite que a gente consiga fazer as escolhas, e o estágio é muito importante, porque o estágio faz você ver o que realmente você gosta. Então, é isso. Perfeito. E ao longo da graduação, é importante deixar claro que o acadêmico ele vai ter noções teóricas e práticas, mas essas noções práticas não são bem as práticas do dia a dia, porque existe uma grande diferença no que deveria ser e no que é. O doutor Scaff, por exemplo, é juiz diretor de um fórum em Guarulhos, e existem muitos juízes em Guarulhos, mas cada um tem a sua forma de trabalho, a sua forma de decidir, porque o direito não é uma matéria exata. Não tem como a gente pegar todas as situações e colocar no mesmo balaio. Não é assim que funciona. Então, o estágio profissional ele é muito fundamental como complemento à sua graduação. Se você tem o dom da escrita, o dom da leitura, tem paciência, você gosta de pessoas, você não é extremamente introspectivo, você saber ama... ouvir, né, doutora? Mesmo para o advogado ou para o juiz, é muito importante que a gente saiba ouvir. Me ouviu. E existe uma palavra, né, doutor Ricardo? Lianesa. Nós temos que ter muita lianesa, educação, galhardia, porque eu tenho um colega advogado, ele disse que o advogado luta esgrima, porque mesmo em lados opostos, nós somos muito elegantes quando nós estamos em lados opostos. Nós não estamos ali no MMA. Não pode acontecer isso. De modo que, às vezes, eu já fiz muitas audiências com o Dr. Scaff, nós nunca nos desentendemos, mas ele é juiz, ele comanda ali o ato das audiências
E se eventualmente nós discordarmos, em nenhum momento eu serei deselegante com ele. Ao contrário, doutor, não concordo por isso e isso. Nós não somos inimigos. E essa educação, essa cordialidade, você vai aprender muito no estágio profissional. Então, na graduação da escola, eu chamo faculdade de escola, pode ser uma falha, me desculpem, mas ao longo da graduação, vocês aprenderão temas como o doutor Ricardo disse, a prática das matérias, ética, vocês aprenderão vivências de contabilidade, tem matemática também, viu? Sinto dizer, na advocacia tem muita matemática, acho que na magistratura também, não é, doutor Ricardo? Tem muito, muito, porque às vezes o juiz é obrigado a decidir sobre cálculo, né? E às vezes o cálculo é muito complicado. É óbvio que às vezes ele pode nomear um perito técnico, um contador, como por exemplo, para facilitar o trabalho dele, mas o juiz tem que ter o conhecimento mínimo, porque ele no dia a dia dele, às vezes ele é chamado a decidir muitas questões que são questões técnicas, por exemplo, como o doutor Rodrigo falou, de contabilidade, né? E uma coisa que é importante, que o doutor Rodrigo falou, é a gente experimentar, ter oportunidade de trabalhar, tentar. Eu fiz isso e deu certo para mim, tentar fazer estágio de uma forma ampla, escritório de advocacia, no tribunal, ou ser estagiário da magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, porque isso traz uma experiência e na hora depois, quando nos formarmos, temos pelo menos a gente tem a oportunidade de escolher a profissão com maior segurança. Para mim foi fundamental os estágios, sabe? Mas também é difícil porque hoje existe uma lei federal do estágio. Na minha época não havia. Então o que acontecia? Às vezes a gente trabalhava muito e, por exemplo, o segundo ano da faculdade eu quase que totalmente perdi, porque eu trabalhava num escritório da Emerson Almeida, que é um escritório famoso aqui na capital, um escritório grande, e a minha chefe era muito rigorosa e ela era muito rigorosa, exigia muito da gente. Mas eu tenho a agradecer muito, porque eu aprendi muito com ela. Então, mas é importante também a gente não perder a aula, sabe? Frequentar a faculdade, estudar, porque isso traz o crescimento profissional e que depois, futuramente, vai nos ajudar até a ter a própria escolha. Se você vai prestar concurso, se você vai ser advogado. O estágio me ajudou muito. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para vocês, depois que começarem, é importante fazer e tentem fazer um estágio, estágio em escritório, estágio no poder público, estágio na defensoria pública. Isso ajuda muito o profissional do direito na hora de fazer a escolha, né? Né, doutor? Eu acho que é muito importante isso. É um curso é um curso que você precisa ler muito, você precisa gostar de ler, né? E você tem que a coisa primordial, como o doutor disse, é gostar de gente, porque você o resto da vida vai lidar com gente, né? Os problemas, as pessoas que procuram um advogado é porque estão com um problema pessoal, um problema familiar, e às vezes precisa levar isso ao Poder Judiciário, porque nem sempre é necessário se fazer um acordo, e às vezes tem que ir para o juiz decidir, porque as partes não chegam a um denominador comum, e aí acaba ajuizando a ação, e enfim. E depois, posteriormente, vai ter um processo, e se as partes não chegarem a um acordo, o juiz vai julgar, vai decidir de acordo com a consciência dele, né? Às vezes, hoje em dia, é muito a cultura da conciliação e da mediação facilita também, porque tenta resolver o problema do advogado e também das partes, porque sempre vai ter alguma posição e que o juiz vai ter que decidir, ou no sentido de A ou B, ou se não chegar nesse acordo. O doutor Rodrigo é advogado experiente, que preza muito pela conciliação e mediação, porque às vezes
é mais fácil para o cliente que se faça um acordo, entendeu? Porque, às vezes, nem sempre discutir, litigar é a melhor solução. Às vezes, não tem o que se fazer, porque, às vezes, as partes não chegam ao denominador comum e vão ter que ajuizar o processo no Poder Judiciário e o juiz vai ter que decidir, né, doutor Rodrigo? E eu lembro, doutor Scaff, de uma situação muito curiosa. Vara de família, ação de alimentos e, casuisticamente, nós achamos aí que a pensão é até 1/3 do que o pai recebe, não é, doutor Scaff, para a prole, para os filhos. Estávamos no impasse. Eu estava pelo pai e uma amiga minha estava pela mãe, ali pedindo a pensão. Estávamos brigando por 2% de incidência. Ela queria 25 e eu queria que pagasse 23, porque as partes traziam esses números, né? Ah, doutor, eu não posso 25, tem que ser 23, porque eu tenho outras despesas e tal. Em nenhum momento, até sentarmos na mesa, nós havíamos pensado em quanto era em dinheiro essa porcentagem. Quando nós descobrimos que cada 1% era igual a R$ 10, nós estávamos brigando por R$ 20, literalmente mês. E aí você pensa no primeiro momento, nossa, mas que discussão besta, que valor pífio. Mas talvez esses R$ 20 seja o pão da criança, seja o leite, talvez seja uma comodidade que a mãe quer dar para o filho e o pai eventualmente não quer dar. O que eu aprendi... Pode falar, doutor, por favor. Desculpa, doutor, pode falar, depois eu termino. O que eu aprendi nesse tempo é que quando a gente tenta medir as outras pessoas pela nossa régua, a gente erra muito. Porque as pessoas não são assim, elas têm individualidades, elas têm criações diferentes, culturas diferentes. E é muito bom você aprender com aqueles mais humildes, por exemplo. Aquelas pessoas que vêm no escritório, eu já recebi pagamento de honorários em alface, doutor Scaff. O senhor acredita? Teve uma cliente minha que tinha plantação de alface e me trouxe uma caixa de alface. Tem alface até hoje aqui no escritório. Mas o presente é o reconhecimento pelo bom trabalho, né? O carinho que ela teve. O senhor ia falar? E às vezes, né, doutor, é óbvio que o advogado precisa cobrar do cliente porque ele sobrevive, ele é um profissional liberal, mas muitas vezes não tem condições. E às vezes os advogados advogam pro bono. Eles não vão deixar de ajudar alguém sem receber, porque faz parte da profissão. Toda vez que alguém vai procurar um advogado, ele está levando um drama pessoal. E o advogado precisa ter essa sensibilidade, né? Porque ele lida com vida, né? Né, doutor? É muito complicado, porque às vezes um processo, eu sempre faço esse raciocínio. Um processo, para mim, é um drama humano. Eu vou ter que decidir, e às vezes a melhor decisão do juiz nem sempre vai resolver o problema, mas faz parte da profissão. É óbvio, eu tenho o doutor Rodrigo sabe, eu prezo muito porque é sempre bom um acordo, uma mediação, é a melhor forma de resolver o problema, porque quando o juiz julga, ele vai estar beneficiando uma parte, só que outra parte vai ficar insatisfeita. É óbvio que essa decisão ela é revista pelo tribunal. O recurso é uma apelação que será revista por desembargadores, que são juízes mais experientes de carreira, e eles podem revisar a sentença do juiz desde que as partes recorram, né? Então, é muito importante ter essa sensibilidade de saber ouvir o drama, né? Deixar as partes contarem o drama, porque é aquilo que o doutor falou. A gente não pode medir o problema das pessoas com a nossa régua, porque é diferente. A minha régua, a regra do doutor Rodrigo, é diferente, por exemplo, de uma parte que vai pedir alimentos para os filhos, entendeu? Então, o profissional do direito, ele precisa saber ouvir, ter essa sensibilidade de saber escutar, né, doutor? É muito importante isso. É isso mesmo. E a advocacia, a gente fala daqui a pouquinho, ela se conecta muito com a magistratura. Nós somos irmãos diferentes, mas nós estamos ali sempre juntos. As possibilidades após a formação, elas vão ter basicamente 2 institutos, o público e o privado.
Na advocacia poderá ser os dois, porque existem advogados públicos e privados, mas muitas carreiras elas são públicas, como o doutor Scaff trouxe a magistratura, a defensoria pública, a promotoria e tantas outras. Doutor Scaff. Procuradoria, eu esqueci de falar Procuradoria do Estado, que é a Procuradoria Municipal, que é importante também, que são carreiras públicas, né? É o advogado público que ele vai... O doutor Rodrigo, a Larissa levantou a mão, não sei se ela tem alguma dúvida. Pelo menos está aparecendo para mim aqui. Tarde, eu levantei a mão. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Vocês não têm medos, enquanto operadores do direito, no momento que se fala tanto de celeridade processual, né, sobre a moralidade da justiça, que essa conciliação e a mediação, a própria justiça restaurativa substitua vocês, um dia não seja necessário mais ter um advogado, não seja necessário movimentar processos no judiciário, porque a mediação e a conciliação, elas tendem a ser melhores para as partes, porque elas vão resolver o problema ali e vai ser muito mais rápido. Não. Doutor Rodrigo começa, depois eu complemento. Obrigado, Larissa. Larissa, você pode ter vários mecanismos para você resolver um problema, mas você sempre precisará de alguém técnico e alguém capacitado para orientar na solução desse problema. Eu vou pegar o caso de uma construção, tá? Você, não sei, se pai, sua mãe, alguém, fazer o cimento e fazer uma construção, mas talvez não tenha tanto preparo e tanto carinho quanto alguém especializado na área para fazer essa construção. Na verdade, quando as pessoas vêm no escritório, por exemplo, eu oriento muitas vezes que o acordo é o melhor caminho, mas eu não tenho emoção sobre a coisa, eu não tenho apego emocional, meu olhar é técnico. Então, pegando um casal que está separando, infelizmente não deu certo, e a gente tem que partilhar bens. O meu olhar é valor, é projeção, o que é mais fácil, o que vale a pena. Talvez para o casal haja um apego àquela casa, que foi a primeira que eles compraram, aquele primeiro sofá que comprou 30 parcelas, a coleção de não sei o quê. Eu não tenho esse apego. E eu acho que nunca um robô vai conseguir substituir essa individualidade dos processos e essa necessidade das pessoas de acolhimento. Porque todos vocês aqui, um dia, se quiserem vir no meu escritório, estão convidados. A gente está um pouquinho longe aí, né, doutor Scaff? Mas podem vir aqui. Doutor Scaff já está convidado aí há alguns dias. A amiga Kátia também. Porque a gente tem que ter esse contato, né? E quando as pessoas vêm aqui, a gente tem todo um processo de acalmamento. Então, ela entra, contando para vocês o pulo do gato, hein? Ela chega no escritório, ela faz um cadastro, ela fica um tempinho na minha sala de reunião, ela toma um chá ou um café, a funcionária vai lá, serve um biscoito, e quando eu chego, ela já está acalmada, ela já está na sintonia do escritório. A luz da minha sala de reunião é diferente, não é uma luz branca, é uma luz que acolhe mais, é uma luz neutra, tudo para que ela se sinta confortável, porque ninguém vem em um advogado para tomar café. Nenhum cliente vem aqui porque está muito feliz da vida e veio aqui para dar uma passadinha. Não, porque ele já foi no Google, ele já tentou, ele já achou. Ele quer vir alguém técnico que possa dar uma opinião legítima para ele. Então, eu acho que isso nunca vai acabar. Talvez se adapte, é claro. Aquele advogado que vendia processo de R$ 10 ou fazia o processo aí SPP, se pegar, pegou, eu acho que não vai ter mais. Cada vez mais a especialização, cada vez mais a coisa técnica, aquela necessidade de você entender o real problema do cliente para resolver. Mas, para mim, a conciliação não acaba com a advocacia. É um parceiro e dá até para cobrar mais caro, porque resolve rápido. Né? Ele não vai ficar 30 anos esperando o processo. Ao contrário, vai demorar 2, 3, 6 meses e resolve. Doutor Scaff? É exatamente isso. Larissa, eu não sei se vocês sabem, o brasileiro gosta de litigar muito por tudo. Nós temos mais de 100 milhões de processos para 16 mil juízes. Se você comparar nos países europeus, nos Estados Unidos, a quantidade de processo que um juiz julga por ano é infinitamente maior do que os países europeus, países civilizados, ou até mesmo
dos Estados Unidos, que é um pouco... porque qualquer coisa litiga. E você ter métodos consensuais de solução de conflitos, é como o doutor Rodrigo falou, é uma forma de resolver o problema de uma forma muito mais rápida, né? Porque como funciona o processo? Eu vou falar da minha realidade, da primeira vara civil de Guarulhos. O autor da ação entra com uma petição inicial, aí a parte contrária vai ser citada, o réu vai apresentar uma contestação e depois o juiz vai dar oportunidade para o autor da ação apresentar a nova réplica. Se for o caso de julgar rápido, o juiz já julga a sentença, mas é aquilo que você falou. Na minha posição, não sei se o doutor Rodrigo concorda, o problema do sistema brasileiro é que tem recurso para tudo. No direito criminal, os recursos de defesa chegam a mais de 30. Então, isso vai protelando, né? Se você tem um bom advogado, você consegue interpor muito recurso. Sempre se fala na reforma dos códigos em reduzir o número do recurso. Por exemplo, o Código de Processo Civil ele foi reformado em 2015, ele entrou em vigor em 2015. E ele tentou reduzir o número de recursos que o advogado pode interpor para discutir uma decisão. Isso também contribui para que o processo se protele. E se você tem um advogado bom, você fica anos discutindo, né, doutor? Uma decisão, por exemplo, de Guarulhos, uma decisão minha pode ser reformado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, que discute matéria constitucional. Mas ele pode... Essa semana mesmo, doutor, eu sou presidente do Colégio Recursal. O Colégio Recursal é como se fosse o tribunal do juizado de pequenas causas. Um caso de rescisão de contrato chegou ao ministro do Supremo Tribunal Federal de caso de Guarulhos. Era uma questão técnica, mas é aquilo. Se você tem bons advogados, às vezes uma questão que poderia ter, como o doutor Rodrigo falou, resolvido, feito acordo ou mediação entre as partes, demorou 6 anos para chegar no Supremo Tribunal Federal para discutir uma questão que era... Não vou dizer que não era de uma importância para que um ministro do Supremo decidisse uma questão peculiar entre as partes. Mas isso acontece. Faz parte do sistema. Os recursos estão aí, geralmente os advogados recorrem, né, doutor? Porque, às vezes, a própria parte quer que recorra. E, às vezes, o advogado orienta que é besteira recorrer. Mas o advogado foi contratado e ele tem que fazer o que o cliente quer, para exatamente porque existe. Mas, às vezes, o recurso não é a melhor solução. Tá? Então, é isso. Mas eu acho que também, concordo com o doutor, eu acho que esses sistemas, métodos consensuais existem, faz parte do jogo e ajudam a dissolução. Eu sempre oriento que um acordo é a melhor solução, porque as partes vêm, conversam com o juiz, com orientação do advogado, e o acordo, às vezes, é a melhor solução do que ficar recorrendo, ficar interpondo um recurso. Às vezes, isso não é bom, porque a justiça é cara. Se a pessoa não tem condições, ele tem a justiça gratuita, ele não paga custas. Mas, se ele não tem, ele tem que recolher custas ao Estado. E isso nem, às vezes, ontem mesmo, um processo de R$ 1.500, mas a parte não queria fazer acordo, só que vai gastar com o perito, um laudo não sai por menos de 4.000, 3.000, né, doutor? O dobro do que é. Mas, às vezes, a parte quer recorrer, para isso que existe o juiz, para isso que existem os advogados, para que tente resolver o problema, né? Mas eu não acho que esses métodos consensuais vai diminuir a advocacia, nem mesmo a magistratura. Pelo contrário, eu acho que vai facilitar. Doutor, não estou ouvindo o senhor. E quanto mais conflito, melhor para que nós, porque a nossa estrutura depende disso. Essa é a verdade, né? Tem um colega que fala que quanto mais fogo, mais bombeiro. Respeitadas as proporções, é mais ou menos isso, né?
O que eu tenho percebido é que os clientes hoje, eles já começam a ter uma cultura da conciliação. Há alguns anos, quando você chegava para o cliente e falava assim, olha, eu vou pedir uma audiência de conciliação, eu não vou fazer acordo nenhum, aquela pessoa não vale nada, não vai cumprir o acordo, Deus me livre. E havia uma forte rejeição, né? Hoje não. Hoje meio que elas já vêm com essa ideia e também com muita cautela o advogado tem que orientar, né? Olha, não tem processo ganho, não existe causa ganha. Isso é um mito, viu, gente? Mito da causa ganha. Porque o vizinho ganhou, porque o Google, porque saiu no jornal, porque saiu no Bonner, saiu aqui, que eu já vi que a causa ganha, tem todas as provas. Isso não existe. O processo é feito de acordo com a formação, com o entendimento do magistrado que está ali, com a atuação do advogado também, né? Então, minimamente, eu falo que há 50% de chance de ganhar e 50% de perder. Porque da mesma forma que ele vai ter um bom advogado, ele pode ter um ótimo advogado do outro lado também, né, doutor? Faz parte do jogo, entendeu? Essa disputa, essa disputa de tese jurídica tem que ficar dentro do processo, entendeu? Não provocar o advogado da parte contrária, porque ali são profissionais do direito que estão tentando solucionar o problema do seu cliente, né? E como o doutor disse, o juiz ele julga de acordo com o livre convencimento dele. Pode ser que seja uma matéria recorrente, mas o juiz entenda que, naquele caso, o advogado não conseguiu provar a violação ao direito e, às vezes, o próprio advogado não pode garantir que ele vai ganhar a ação. Ele vai tentar fazer da melhor forma possível, vai usar todas as ferramentas possíveis, mas ele não pode garantir que o juiz vai dar procedência. Vamos supor, o doutor Rodrigo entra lá com o cliente A, uma ação de indenização por dano moral, e ele perde a ação, apesar dele ter, porque o juiz entendeu que não era o caso de julgar. Então, essa sentença do juiz, ela pode ser revista por meio de um recurso que chama apelação e que serão julgados por 3 desembargadores. Desembargadores é um cargo do juiz no topo da carreira, que são juízes mais experientes e que trabalham no tribunal, em que eles podem revisar a sentença do juiz desde que haja recurso, né? Como o doutor Rodrigo, isso depende, às vezes a parte quer que recorra e o advogado vai orientar que é besteira, porque está contra a jurisprudência. Jurisprudência são os julgados dos tribunais que, de acordo com determinada tese que vai ser feita. Mas, às vezes, o próprio advogado orienta que não recorra, mas se é vontade da parte, o advogado tem dever de recorrer, mesmo que ele vai perder o processo, porque faz parte do nosso mundo jurídico, né? Não é que, por exemplo, que eu sou juiz e, às vezes, o juiz dá a melhor decisão para o caso concreto. Por isso que no sistema existe advogado, existe recurso, existe promotor, faz parte do sistema. Não é porque presume-se que o juiz sabe o direito, mas que ele vai dar a melhor decisão para aquele caso concreto. Por isso que existe discussão, né, doutor? Sem dúvida. E é isso que moderniza o direito, porque a legislação não acompanha a sociedade. O judiciário muitas vezes acompanha mais. E até por isso, doutor Scarpa, acho que a gente tem que ponderar também o ativismo judiciário. A gente tem visto muitas decisões do Supremo que parece até legislação, mas é porque o legislativo não toma algumas iniciativas. E aí é interessante, porque às vezes o cliente pensa que é isso, mas não acontece isso. Porque, em verdade, o judiciário entendeu de forma diversa, né? Uma coisa muito curiosa que a gente poderia falar aqui é sobre pequenas causas, doutor Scaff, porque certamente todo mundo aqui já ouviu falar no juizado especial cível, que chamam de pequenas causas, aí a cultura popular. Todo mundo acha que não precisa de advogado, é só ir lá, rapidinho resolve. E não é bem assim, não é? O juizado de pequenas causas é um juizado em que você vai resolver questões menos complexas. Até 20 salários mínimos, o advogado é dispensado. De 20 a 40 salários mínimos, a parte precisa de um advogado particular ou um advogado público para discutir questões
que são menos complexas, né? O juizado é mais rápido, ele é mais simples e geralmente você discute questões contratuais, questões de indenização, tanto por dano material ou dano moral, são questões menos complexas. É opção da parte, ele não precisa necessariamente entrar no juizado, isso é opção do advogado e da própria parte. Qual é o juizado? O juizado é mais rápido, a tramitação dele é mais, ele é menos complexo e talvez a parte solucione de uma forma mais rápida. Mas isso não é obrigatório, porque, como o doutor disse, o advogado ele é consultado para tentar resolver da melhor forma possível. Ele pode optar entrar no fórum comum, o fórum que eu trabalho, ou entrar no juizado, desde que sejam as causas, as questões menos complexas. As pessoas optam por entrar no juizado porque é uma forma mais rápida de resolver o problema. Então, depende. São questões menos complexas, são questões contratuais, questões de indenização, acidente de trânsito, e tem esse limite, né? Até 40 salários mínimos. De salários mínimos até 20, a parte não precisa do advogado. Ele faz a reclamação, ele vai ao juizado e faz uma reclamação verbal. Isso é induzido a termo e o juiz vai julgar de acordo com o tipo de problema que a parte foi procurar o Poder Judiciário. Agora, se for superior a 20 salários até 40, ele precisa necessariamente de um advogado particular ou um advogado público. E isso é muito importante, né? O doutor Scaff trouxe essa questão do advogado público. O advogado público, no nosso estado de São Paulo, nós temos a Defensoria Pública, né, onde ela faz uma triagem, e você pode aí, os hipossuficientes, é um nome bonito para pobre, tá? Hipossuficiente, eles vão ter aí a assessoria da Defensoria Pública pelos defensores ou por advogados nomeados por um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. Não é todo mundo que tem advogado público, tá? A maioria não vai ter direito, aliás, vai precisar do advogado particular. O advogado público recebe do Estado, através de uma provisão, de uma certidão, ele recebe depois de um período que ele atua no processo. São valores menores do que a tabela da OAB. Eu acho, doutor Scaff, que do conteúdo inicial, a gente poderia finalizar por aqui e ouvir as dúvidas do pessoal. O que o senhor acha? Eu concordo. Eu só queria falar uma coisa que acho que é importante. O limite para você poder ser defendido por um advogado público, como o doutor disse, o defensor público, é até 3 salários mínimos. Porque não basta a pessoa ela precisa comprovar isso para que ela possa ter o advogado público para propor a ação. Ou mesmo o advogado particular, desde que tenha esse limite, o convênio da Defensoria Pública. A parte, ele não tem que pagar o advogado, é o Estado que vai pagar os honorários do advogado, como o doutor disse, é um valor módico, né? Mas que pode ajudar. Não é porque a pessoa é pobre que ela não vai ficar sem assistência jurídica, ou por meio da Defensoria Pública, ou mesmo de um advogado particular nomeado pela OAB, de acordo com o convênio. Acho que é isso que a gente gostaria de dizer, e a gente está aberto à pergunta dos colegas aí que têm dúvidas sobre a profissão, sobre a faculdade de Direito, que a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Prats. Eu vou passar para vocês 2 desembargadores que eu acho que vocês precisam procurar. A história e as decisões são muito inspiradores. Vamos ver se o doutor Scaff vai concordar com os nomes comigo. Doutor Malheiros. Esse não tem como, né? Doutor Malheiros, eu vou colocar um vídeo para vocês no chat. Aqui não vai dar tempo de assistir, mas quando vocês puderem assistir, doutor Malheiros tem uma história de vida incrível. Ele era advogado, virou desembargador, e ele fazia muito trabalho voluntário para crianças que eram vítimas de incêndios, né, queimaduras, junto ao Hospital Emílio Ribas. Um ser humano incrível, maravilhoso,
e que inspira a gente, infelizmente faleceu, mas as ideias e o homem Malheiros, né, doutor Ricardo, ficará sempre entre nós. Sim. O outro é o desembargador Palma Bison. Ele tem um acórdão muito famoso, Filho do Marceneiro. Esse também recomendo que vocês procurem, que vai dar muita luz, muita alegria para mostrar a importância de ser humano. O senhor tem mais algum? O doutor Paulo Bison faleceu, né, doutor? Faleceu. Também pelo quinto constitucional. Ele era excelente desembargador. Como o doutor disse, existe dentro da carreira, o ingresso se dá por concurso público, que o juiz entra por provas e títulos, né? E aí vai seguindo a carreira até virar desembargador pela antiguidade. Ou pelo quinto constitucional, que isso oxigena os tribunais. Tanto o promotor quanto o advogado, eles podem ser nomeados desembargador por escolha do governador, mediante um processo seletivo que se chama o quinto constitucional. Metade das vagas nos tribunais regionais, tribunais superiores, ele tem que ser formado por advogados ou membros do Ministério Público. Eu acho que isso é super importante, apesar de ter muita crítica, mas isso oxigena a instituição. Porque você precisa ter a visão do juiz, mas você tem que ter também a visão do advogado, a visão do promotor, para julgar os casos, né? Eu acho super importante isso. Dr. Malheiros, eu sou amigo, ele me ensinou muito, ele me levou para o voluntariado, ele tinha um coração assim gigante, ele tratava o ministro do Supremo ou um craqueiro lá da Cracolândia da mesma forma. Eu nunca vi um desembargador tão humano e uma grande perda para o tribunal. Ele faleceu há menos de um mês, com 65 anos, ele estava no auge da profissão, e ele ajudava muito. Ele também era no Doutores do Bem, ele se fantasiava de Doutor Totó, de palhaço, e ele ia para os hospitais das crianças que tinham câncer ou doença terminal, e ele se doava para dar um pouco de alegria para essas crianças que se encontravam em hospital público. Eu devo muito a ele me ajudou muito na carreira. Ele é uma inspiração, assim como ele é a inspiração para os advogados. Você vai pôr aquele vídeo do tribunal, vale muito a pena. É o vídeo que fizeram, doutor, para ele? Vou pegar aqui. O que eu coloquei, eu mandei o link do TED, da palestra que ele deu no TED. Ele é maravilhoso. Ele vai fazer muita falta. E ele ajudou muita gente. Eu conheci pessoas que ele tirou das drogas, do crack, e essas pessoas conseguiram se recuperar, ter uma profissão, casaram, têm filhos. E ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um exemplo a ser seguido tanto para os advogados e como para os juízes. Ele vai fazer uma grande falta no tribunal, porque ele era um desembargador, como o doutor Rodrigo disse, muito humano, né? E o profissional do direito, ele precisa ter essa humanidade, porque ele lida com conflito, né? Conflito das partes. Então, se você tem esse viés de saber escutar, de saber ouvir o cliente, e isso faz toda a diferença, tanto para o advogado e como para o juiz. Eu não sei se os colegas têm alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, Lívia, será que alguém tem alguma dúvida aí para a gente compartilhar aqui? Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou no áudio. Eu tenho uma muito legal que eu vim parar aqui na sala, porque eu pretendo fazer direito. E eu queria saber, fala com vocês mais, como que vai ser o direito daqui para frente. Eu falo no âmbito tecnológico, porque a gente está vendo muitos crimes na internet, né? E algo do tipo, vocês acham que vai ter uma mudança dentro disso, futuramente? Rodrigo, você quer começar? O direito muda sempre, Lívia. Se nós pegássemos uma pessoa do século XIX, um juiz do século XIX, e colocássemos hoje no lugar do doutor Scaff, ele ficaria cabeludo, porque em 5 anos, né, doutor Ricardo, mudou tanto a nossa estrutura. Hoje nós temos uma informatização gigantesca do judiciário.
Essa semana eu ouvi dizer que parece, doutor Scaff pode confirmar, que a penhora online vai ter uma teimosinha, então agora o juiz pode colocar um bloqueio maior para tentar pegar valores de quem deve, e todo dia vem aí, a pandemia deu um salto gigantesco para nós. Agora a gente faz audiência no escritório. Eu acho um absurdo, mas respeito o doutor Scaff, não vamos brigar por isso hoje. Às vezes é necessário, né? Mas isso mudou muito e nem sempre a gente tem coisas escritas sobre isso. O direito ele vai mudar e a gente tem que se adaptar a ele. O que a gente pode esperar cada vez mais é uma inovação nas pessoas, uma mudança de comportamento, o judiciário estar equipado, preparado, os advogados também estarem sabendo a matéria, estarem pesquisando e não deixar passar. Porque se você pensar assim na questão de gênero, por exemplo, há 10 anos não tinha essa preocupação como tem hoje. A própria homofobia, a questão de igualdade, as eleições da OAB agora têm cotas, por exemplo. Nas próximas 10 eleições da OAB, 30% das chapas têm que ser de negros e 50% de mulheres. Por quê? Precisou-se criar uma política institucional para a equidade, porque não havia. Então, isso é um tipo de mudança que tem que vir, né? Eu vejo o direito evoluindo todos os dias um pouquinho, às vezes um pouco mais rápido, mas ele nunca vai ser estático, porque nós não somos estáticos. Nós todo dia inventamos alguma coisa, né, doutor Scaff? E outra coisa que é importante, essa tecnologia da TI atual, ela é reversível, mesmo no campo do direito, mas no campo, no mundo atual, entendeu? E a gente tem que se readaptar. E a profissão do direito, do advogado, do juiz, ele tem que se readaptar a essas novas tecnologias, que isso contribui, de uma certa forma, para que o processo seja mais rápido, né, doutor? Eu sinto isso. O senhor não sente? A gente pode não concordar, porque é importante. Eu gosto de fazer audiência, de ter contato com as partes, de ouvir, porque eu acho que isso faz parte da profissão. Mas isso mesmo, na pandemia, a gente consegue fazer audiência online, até por determinação do tribunal, para que a gente tente resolver o problema, o processo que foi colocado ao Poder Judiciário para a solução, entendeu? Concordo com o doutor, não é a melhor forma, mas para que a gente tem hoje, a gente tem que se adaptar. Os advogados têm que se modernizar, principalmente os advogados mais antigos, têm bastante resistência, né, doutor? Mas hoje, infelizmente, a gente tem que se utilizar da tecnologia. Eu não sou muito amigo da tecnologia, porque eu e o doutor somos de outra geração, mas a gente tem que se adaptar e se qualificar, porque, infelizmente, é reversível esse direito digital. É isso. É isso mesmo. Muito obrigada. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar, senão a gente já encerra por aqui, caso vocês não tenham mais nada para falar. Eu vou recomendar 3 filmes. Doutor, só um minutinho. Eu queria convidá-los, para quem quiser. Agora eu não posso recebê-los lá no Fórum de Guarulhos, mas se vocês quiserem marcar para ver como é o trabalho do juiz, como é o trabalho do advogado, possivelmente o Fórum vai abrir dia 10 de maio. Claro que tem uma limitação, porque por causa da pandemia só pode entrar, mas se o Rotter e o doutor Rodrigo, alguém quiser conhecer, eu estou à disposição lá em Guarulhos. O problema é que tem que ir lá em Guarulhos. Mas hoje é fácil, tem um ônibus que sai no metrô ali e chega rapidinho, meia hora está em Guarulhos. Será um prazer recebê-los no fórum. Desculpa, doutor. Só falar comigo, tá? Quem tiver interesse, e a gente combina uma grande excursão lá no gabinete do Dr. Scaff, tomar café do fórum. Eu queria indicar... recebê-los. E vocês que estão na dúvida, eu acho que é importante conhecer, ver como é o dia a dia do trabalho do advogado ou mesmo do juiz. Isso pode facilitar a escolha do seu vestibular. Mas eu sugiro também, quem tiver oportunidade, procurar uma coach profissional, de orientação profissional, para ver que tem melhor condição. Eu fiz isso. Não deu muito certo, mas depois eu acabei me achando. Uma orientação profissional foi feita com um psicólogo do colégio e dizia que eu
tinha que ir para a área da saúde. Mas é aquilo que existe um idealismo, né, da profissão, né? Porque sim. as pessoas, elas veem Suits e elas acham que a gente fica o dia inteiro tomando café na sala de vidro, né, assim, ganhando dinheiro e rindo. Não vê como é o dia a dia, como o senhor disse, que ficou sentenciando até tarde. Eu tô com um inventário aqui na minha mesa que não acaba. Meu Deus, não chega ao fim. E isso não aparece. Então, o que você disse faz muito sentido, entender realmente o que é o dia a dia do profissional, né? E eu acho que isso pode facilitar os vestibulandos a ter uma luz, né? Quem puder fazer uma orientação profissional, com uma coaching profissional, eu acho super válido. Porque é muito difícil, né? Um estudante de 17, 18 anos escolher uma profissão que vai fazer para o resto da vida, né? Perfeito. Eu vou compartilhar rapidinho que aconteceu exatamente isso comigo, mas ao contrário. Primeiro eu pensava em fazer algo na área da saúde, e aí eu fiz o teste com um psicólogo que também foi lá no meu colégio e deu que eu tenho aptidão para a área de humanas, na verdade. E aí que eu fui começar a pesquisar mais sobre o direito, e o Interact me ajudou muito também quando eu comecei a me envolver mais com oratória. Foi assim que eu me encontrei no direito e estou muito feliz que eu realmente achei o que eu quero fazer. Você vai prestar direito? Você está no 3º ano? Sim, eu estou só esperando o vestibular, que ele foi adiado por conta da pandemia, mas eu quero prestar direito. Se você quiser, você está convidadíssimo. Se você quiser levar seus colegas, fazer uma visita no fórum, faço questão de recebê-los. Para ver, para explicar, porque é muito difícil. Para mim, para o doutor Rodrigo, é fácil, porque a gente vive isso há muito tempo. Mas para quem não conhece, às vezes ver facilita muito mais, é muito mais fácil de entender o que é a carreira, o que você vai esperar do dia a dia. E se você quiser verificar com seus colegas e quiser fazer uma visita lá, eu estou à disposição. Sim, eu sou do norte do Paraná, então seria um pouquinho mais complicado para mim. Mas eu posso ver, sim, quando amenizar um pouco a situação da pandemia, né? Mais fácil para viajar. Muito obrigada pelo convite, pela disposição. E Imagina, estou à disposição. Tem mais alguma dúvida? Senão a gente tira uma foto rapidinho. Eu tenho uma dúvida bem parecida com a da Lívia sobre o futuro da profissão. E o que os senhores acham sobre a questão do ensino estar sendo substituído pelo EAD, no caso, os livros físicos por e-books e afins? Vocês acham que influenciaria alguma coisa no futuro do direito brasileiro isso ou não? E também a questão do pessoal estar vendo que, por exemplo, audições e afins estão dando certo no online, vocês acham que talvez em um futuro mais distante os tribunais seriam substituídos por uma sala de Zoom, por exemplo? Boa pergunta, hein? Júlia, né? Isso. Eu acho que não, mas o profissional do direito ele tem que se atualizar, ele tem que, porque senão ele fica para trás. Eu acho que o Zoom está aí para facilitar a vida. Às vezes o processo fica muito caro, porque o advogado tem que ir lá presencialmente. Por exemplo, imagine um cliente lá do... Você é de qual cidade? De Londrina, de Maringá? Eu sou de Arapongas, aqui no norte do Paraná também. É perto é uma cidade... Tem fórum aí? Tem Desculpa sim. perguntar, porque às vezes a comarca é muito pequenininha e não tem fórum. Ele vai ter que se adequar a isso, mas eu não acho que vai... porque muito do direito gente, é profissional, você vai discutir uma tese. Eu acho que, mesmo com a tecnologia, não vai desaparecer a profissão de advogado ou de juiz. Claro que ela vai ter que se modernizar, mas extinguir, eu acho que não. O que o doutor Rodrigo acha? A sua pergunta é capciosa, mas eu vou falar do EAD. Doutor Rodrigo gosta dessas perguntas, né? Eu acho o EAD uma patifaria, tá, Júlia? Porque o aluno não liga a câmera, você não sabe se ele está ali mesmo ou não, você não consegue mais conversar com o aluno, entender, ter aquela vivência, e o direito é uma ciência humana, eu não vejo como ter aula de graduação por EAD. O momento exige isso, é claro, não tem como a gente falar que não,
mas eu não vejo como isso continuar, porque eu acho que há uma deficiência natural dos profissionais, e se há uma falta de estágio, e o estágio já compromete, quando não se faz o dia a dia, quem dirá os alunos que sequer tiveram contato real ali na sala de aula, né? E seminários, eu vejo, por exemplo, não sei, pode ser que a maioria não quis ligar a câmera, mas pode ser timidez, e o profissional do direito não pode ser tímido. É muito ruim a timidez para nós, porque o advogado ele tem que vender um processo, ele tem que inspirar confiança, ele tem que passar credibilidade, e a timidez, às vezes, atrapalha um pouquinho isso, né? Então, eu sou contrário ao EAD, a OAB também é contrária ao EAD. Com relação à pós-graduação EAD, não vejo muita dificuldade, isso já existe há muitos anos, a ideia de uma pós é diferente de uma ideia de uma graduação, então eu não teria nada contra. É, Com relação... Desculpa, Pode doutor, falar. pode falar. Não, pode terminar, depois eu falo. Os tribunais por Zoom, eu acho que a pandemia mudou muita coisa. Sem dúvida alguma, a gente vai continuar com home office. O próprio Tribunal de Justiça, no órgão especial do dia 14, acho, do mês passado, aprovou uma resolução com relação ao home office para os funcionários em primeiro grau também, já havia para o segundo grau. Hoje é muito mais fácil você participar de sessões de julgamento pelo Zoom. Aqui nós tivemos Zoom essa semana, na terça-feira, que a sessão começou a 1 hora. O nosso caso foi julgado às 7h30, com sustentação oral. Então, quer dizer, nós ficamos ali 6 horas e meia esperando para começar o julgamento, ao menos no conforto do escritório, né? Se fosse no tribunal, você estaria um pouco menos confortável. Doutor Scaff sabe como é isso, né? A gente é do tempo aí de que não havia internet assim como tem hoje para julgamento. Isso facilitou. Mas é ruim, porque você não tem mais aquela vivência, aquele olho no Porque não olho. está tomando, né, doutor? Às vezes, o juiz, claro, isso vem com a experiência da vida, o advogado também. Às vezes, só de olhar para a parte, você consegue ter uma percepção que no mundo virtual não há, né, doutor? É isso mesmo. E eu vou dizer para vocês um caso muito tranquilo. A minha última audiência presencial foi com o doutor Scaff. Não sei se ele lembra, foi uma quinta-feira, audiência interessantíssima. Instrução, né? Instrução, né? O senhor ganhou o processo, né? Ganhei. Já foi E julgado no tribunal? Não, está aguardando o recurso. Mas vai manter, não tem o que fazer. Não. Ali tá. Chutar Então, cachorro. às vezes o juiz, ele designando audiência presencial, ele consegue fazer um acordo, conversar com os advogados. Às vezes, num primeiro momento, não havia possibilidade de acordo. Mas é bem comum. Claro que o juiz tem que ter perfil, tem que gostar de métodos consensuais, de conciliação, ouvir, saber deixar o advogado falar, deixar a parte falar. Porque ali, como o doutor falou, ali do papel é um drama humano, né? Ninguém vai procurar o poder judiciário para dizer que está bem, né? Ele já tentou de todas as formas resolver o problema e não conseguiu resolver e procura um advogado para que o advogado tente resolver o problema e acaba ajuizando uma ação no poder judiciário. E dentre mais de 1 milhão de advogados no Brasil, foi você que ele escolheu. É assim que eu penso aqui. Quando vem um cliente no escritório e ele me contrata, eu falo, caramba, entre tantos profissionais, entre tantos pensamentos, fui eu que inspirei confiança para ele me contratar. Então eu tenho que fazer o melhor trabalho possível. E às vezes o acordo é o melhor trabalho possível, porque maximiza a chance, resolve rápido e resolve o real problema, porque nem sempre o processo resolve o real problema. Às vezes é mais emocional do que dinheiro, né, doutor Scaff? Sim. Às vezes as partes não querem fazer, às vezes não quer resolver porque tem um drama, tem uma dor lá que o advogado, o juiz tem que ter sensibilidade para entender isso da melhor forma possível. Aí. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Obrigado, Clara. Estou à disposição.
Bom, eu acredito que não tenham mais dúvidas, mas caso tenham, vocês disponibilizaram os contatos, né? E acredito que estão à disposição para sanar dúvidas futuras. E eu vou pedir para o pessoal ligar a câmera para a gente tirar um print rapidinho, caso salve aqui o nosso encontro, fazendo favor. Quantas pessoas estavam assistindo a nossa palestra? No início tinha cerca de 23, se eu não me engano, e algumas saíram. Calma aí. Aí eu vou tirar o print, tá? Fiquem na pose aí. Aí, acho que deu. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo e Rodrigo. Eu aprendi muito também. Foi incrível. Boa sorte para você no vestibular. É uma carreira bonita e que abre muito leque, entendeu? É aquilo que eu falei, você pode prestar concurso, pode ser advogado, pode ser promotora, pode ser juiz, defensor público e ser funcionário público e trabalhar no tribunal, trabalhar com gabinete desembargador ou com juiz. É muito ampla a carreira, dá muita oportunidade. Eu queria agradecer a doutora Júlia Porto, em nome da comissão do Rotary Club de Agudos. Em nome dela, eu queria todos os profissionais e agradecer meu amigo dileto, doutor Rodrigo Prates, que é um prazer. E já convido todo mundo que tiver interesse, quiser fazer uma visita lá no Fórum de Guarulhos para conhecer o dia a dia do profissional do direito, eu estou à disposição. Muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero de igual forma agradecer, primeiro, doutor Scaff, porque quando eu recebi o convite, eu imediatamente falei, preciso de um juiz junto, porque tem que ter o contrapeso. Não existe advogado sem juiz e não existe juiz sem advogado. A gente se complementa, né? Então, quando eu vi essa possibilidade de até trazer para vocês vivências diferentes, porque eu trabalho no escritório, o doutor Scaff trabalha no fórum, né? As nossas realidades são distintas. Eu queria muito que vocês tivessem essa bagagem de compreender que, mesmo diferentes, nós somos iguais no trabalho, iguais na postura, no carinho e no amor que nós temos à profissão. Se eu posso deixar uma mensagem final, é que vocês amem a profissão. Que se vocês escolherem direito, que vocês se dediquem com amor. E que quando você vai atender aquele cliente mais humilde, você ame igual você ama o mais rico. Porque a riqueza financeira não vale nada no direito. Não tem coisa mais prazerosa do que você pegar um cliente e falar assim, tá aqui, ganhamos. Olha, deu certo. Eu já sabia que ia dar, mas eu não falei para você que ia dar. Mas hoje nós ganhamos o processo. O sorriso, a emoção, o envolvimento, talvez o juiz não tenha, porque o juiz não tem esse contato. O advogado tem esse carinho. E um cliente satisfeito indica você para tantos outros clientes que não tem prazer maior. Eu tenho aqui é que eu estou reformando o escritório aqui, a cozinha, e eu não consegui pegar, mas eu ganhei uma xícara de café de crochê, porque eu adoro café. Eu tenho uma cliente de 84 anos, chama Erotildes. Ela sabe que eu gosto de café, doutor Scaff, e ela me deu uma xícara de crochê de café. É brega, ok. Mas é tão bonitinha assim, sabe? Tem tanto amor. Ela fez um negócio... Doutor, é a atitude dela, né, que conta. Exato, poderia ser carinho. Uma xícara de chinesa da dinastia que custasse R$5.000, mas isso mostra o carinho, né? Eu também, o doutor contou, na capital é mais difícil, mas no interior eu tive caso que uma senhora, eu julguei um usucapião dela, na comarca de Pirassununga. Ela trabalhava no sítio, ela levou uma leitoa lá para agradecer. Não quis me comprar, mas uma forma de agradecer, né? Isso é muito comum no interior, às vezes leva e eu tenho gratidão, porque como o doutor diz, não basta o dinheiro, o caso, mas é a atitude, entendeu? E faça com amor, entendeu? Porque é uma profissão muito bonita. Eu sou muito feliz.
e eu devo tudo o que eu tenho à minha profissão. É isso. Mesmo. E confie em você, acredite em você, você tem muito potencial. Sim. Se escolher o direito, você vai longe. É só você saber que até o fim é você com você. E você, sem dúvida, vai se amar muito, vai amar muitas pessoas e vai ter muito sucesso. Dá uma satisfação muito pessoal, né, doutor, quando o senhor ganha uma causa, né, e a parte, você vai dar notícia para a parte que, né, porque ali é um processo, é um drama humano, né. Eu sempre, quando estou no processo, eu penso, aquilo é um drama, a pessoa, de um lado, vai perder, a outra vai ficar feliz, mas faz parte do jogo, né. A melhor parte é quando você reforma a sentença do juiz da primeira vara civil. Faz parte, né. Mas eu acho que você entregar um bom serviço é... E às vezes o juiz, ele não é porque ele é juiz, ele tem a melhor solução naquele caso. Ele pode enxergar uma solução que nem sempre vai ser o melhor para as partes, né? Por isso que tem recurso, por isso que tem tribunal, por isso que tem advogado combatente. Faz parte do jogo. É isso. Eu estou à disposição. Quem quiser visitar, é a primeira vara civil. Lá, e vocês podem... Meu e-mail se vocês quiserem anotar, é R de Ricardo, SCAFF, SCAFF, @tjsp.jus.br. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pelo convite e pela oportunidade. Boa noite. Boa noite, gente. Mais uma vez, muito obrigada.